parte 21. Capítulo 25. Uma aliança de paz. Gênesis capítulo 21, dos versos 22 ao 34. Abraão estava morando ainda na terra dos filisteus, quando Isaque nasceu. Foi desmamado e Ismael foi despedido da casa de seu pai com sua mãe. Abraão torna-se um homem rico e poderoso, a ponto de o próprio Abimeleque vir ao seu encontro com Ficol, seu comandante, reconhecendo que ele era um abençoado de Deus e propondo fazer uma aliança com ele. Esse é o primeiro pacto entre iguais registrado na Escritura. Bruce Talker diz que esse segundo conflito com Abimeleque gera uma lacuna em torno da narrativa de Isaac. Enquanto o primeiro conflito se ocupou dos perigos que cercam a semente, o segundo conflito se ocupa dos riscos que cercam a terra. A narrativa em apreço consiste em dois acordos. O primeiro deles, Abimeleque firma uma aliança de não agressão em termos perpétuos com Abraão. No segundo, Abraão firma uma aliança com Abimeleque para que o rei reconheça e garanta o direito de Abraão ao poço de Berseba. Esse episódio traz à lume 5 fatos dignos de destaque. O juramento. O rei dos filisteus e seu comandante foram a Abraão com o propósito de firmar com ele uma aliança. Nessa conversa com o patriarca, em quem um juramento foi firmado, destacam-se 2 coisas. Em primeiro lugar, o reconhecimento da bênção de Deus sobre Abraão. Abraão veio para a terra dos filisteus. Já era um homem muito rico, mas em Gerar tornou-se ainda mais rico. Agora, eles reconhecem que Deus era com ele em tudo o que fazia. A palavra de Deus diz: sendo o caminho dos homens agradável ao Senhor, este reconcilia com eles os seus inimigos. Provérbios capítulo 16, verso 7. Em segundo lugar, o pedido para Abraão usar de bondade para com ele sua terra. Abimeleque quer firmar um pacto com Abraão para que este o trate a sua terra com bondade. Mas, antes de Abraão proferir qualquer discurso, exige dele sobre juramento o uso da verdade. Abraão entrou em Gerar mentindo sobre Sara. Porém, esse testemunho negativo não pode ser repetido. Pactos devem ser feitos sobre o fundamento da verdade. Abraão jura não mentir. A repreensão. Antes que avançarem na negociação, Abraão repreende Abimeleque acerca de um poço que os servos destes haviam tomado dele à força. Abimeleque se defende dizendo que não tinha conhecimento do ocorrido, nem Abraão havia feito a ele qualquer notificação. A água, tão essencial para a sobrevivência do gado, era uma preciosidade naquele tempo. Por isso, a disputa pelos poços. A aliança. Sobre esse tópico, destacamos aqui 4 lições. Em primeiro lugar, a aliança da natureza. As alianças naquele tempo eram firmadas entre 2 parceiros, abatendo animais e partindo-os ao meio. Então, os 2 pactuantes passavam entre as metades dos animais cortados ao meio, posicionados uma de frente para o outro no chão. Eles expressavam, assim, uma maldição sobre si mesmos. Em caso de quebra do contrato, o transgressor deveria sofrer o mesmo destino dos animais cortados. Em segundo lugar, o testemunho da integridade. Abraão, além de firmar uma aliança permanente com Abimeleque, oferece ao rei 7 cordeiras como testemunhas de que estava falando a verdade quando falou do poço que havia cavado e que os servos de Abimeleque haviam tomado à força. Daqui para frente, não há mais qualquer menção de fraquezas de Abraão. A mentira não faz mais parte de sua vida. Em terceiro lugar, o local do juramento mútuo. O local onde os pactuantes firmaram a aliança passou a ser chamado de Berseba, cujo significado é Poço das 7 ou Poço do Juramento. O nome do poço testifica o acordo entre 2 homens e o direito de Abraão ao poço. Berseba marcava a fronteira sul de Israel durante a monarquia. Em quarto lugar, a aliança da paz estabelecida, feita a aliança entre Abraão e Abimeleque e Ficol.
Estes retornaram para as terras dos filisteus e Abraão permaneceu em Berseba, onde viveu por vários anos. Warren Wiersbe lança luz sobre essa aliança ao descrever: a transação toda envolveu 3 elementos: sacrifícios, testemunhas e promessas. Podemos encontrar esses mesmos elementos na aliança de Deus conosco por intermédio de Jesus Cristo, conforme vemos em Hebreus capítulo 10, do verso 1 ao 18. Em primeiro lugar, temos o sacrifício de Jesus Cristo na cruz, depois o testemunho do Espírito Santo dentro do cristão, e por fim, a promessa da palavra de Deus. A aliança de Abraão com Abimeleque apenas garantia a posse de um poço, a qual oferece água para sustentar a vida. A aliança de Deus com o seu povo nos garante a água viva, que dá vida eterna a todo aquele que confia no Salvador. A adoração. Depois da aliança firmada com Abimeleque e Ficol, Abraão estabelece-se junto ao poço de Berseba, plantando ali tamargueiras e também invocando o nome do Senhor Deus Eterno. Destacaremos 2 pontos aqui. Em primeiro lugar, Abraão invoca o Senhor, dando-lhe novo nome. Abraão é o homem do altar. Ele cava poços e levanta altares. Ele tem momentos de fraqueza, mas não permanece no erro, pois sempre se voltou de suas quedas para o altar. Ele reiteradamente invoca o nome do Senhor e aqui ele dá a Deus um novo nome, El Olam, o Deus Eterno. Derek Kidner diz que esse nome de Deus pertence a uma série que inclui El Elyon, El Roi, El Shaddai, El Elor Israel, El Betel, cada qual dando um aspecto da autorrevelação de Deus. O Warren Wiersbe é oportuno quando diz que é um grande encorajamento conhecer o Deus Eterno. Os poços desapareceriam, as árvores seriam cortadas, as cordeiras cresceriam e morreriam, os altares ruiriam e os tratados se extinguiriam, mas o Deus Eterno permaneceria. Em segundo lugar, Abraão vive entre os filisteus como homem de Deus. Ele é uma luz a brilhar na terra dos filisteus. É um homem abençoado por Deus entre os pagãos e uma bênção para os povos. Ali, Abraão permanece. Ali, Isaque cresce. Dali, Deus o leva à mais profunda prova, mas trataremos disso no capítulo seguinte. Concluo neste capítulo, recorrendo ao que diz Boyce quando vê nesta aliança de Abraão com Abimeleque uma espécie de cooperação entre crentes e descrentes, ou entre o Estado e a Igreja, os quais devem demonstrar mútuo respeito e cooperar em alvos comuns como paz e justiça. Todavia, o fato de Abimeleque ter retornado para sua terra e Abraão ter permanecido em Berseba, onde invocou o nome de Deus, revela que Abraão e Abimeleque são diferentes e que a igreja deve ser diferente do mundo. Capítulo 26. Quando o amor a Deus é a maior prova da fé. Gênesis capítulo 22, do verso 1 ao 24. Por muitos anos, Deus manteve-se em silêncio sem falar com Abraão. Entretanto, quando rompe o silêncio, cada palavra proferida por Deus é como uma faca afiada, que entra profundamente em seu coração. Abraão, que já havia passado por várias provas, agora enfrenta a mais difícil delas, a entrega de Isaque, seu filho amado, a coroa de todas as provações. Esse épico episódio aponta para o maior gesto de amor da história, o amor de Deus pelos pecadores e a dádiva de seu Filho unigênito para morrer pelos nossos pecados. Concordo com William MacDonald quando diz que talvez nenhuma cena na Bíblia, exceto o próprio Calvário, é mais pungente do que essa, e que nenhuma prefigura de forma tão vívida a morte do único e amado Filho de Deus na cruz. O texto apresentado enseja-nos algumas lições preciosas. A prova. Está escrito: depois dessas coisas, pôs Deus Abraão à prova e lhe disse: Abraão, este lhes respondeu: Eis-me aqui. Deus põe Abraão à prova não para tentá-lo ou destruí-lo, mas para demonstrar aos olhos do mundo e aos pósteros a sua fé. Braumer diz que esta é a única vez no livro de Gênesis em que o nome de Deus aparece como um agente em conjunto com a palavra provar. Por trás da provação de Abraão não está o inimigo, mas somente Deus. Abraão, com pronta obediência, apresenta-se antes mesmo de saber o que Deus vai exigir dele.
O que Deus requer dele é seu filho, seu único filho Isaque, a quem Abraão ama. Deus pede a Abraão mais do que sua vida, pede seu amor, pede seu filho em sacrifício. Abraão crê em Deus e lhe obedece sem tardança, porque sabe que a loucura de Deus é sabedoria ainda não descoberta. Preciso concordar com Alter quando diz que esse é um dos textos moral e teologicamente mais difíceis do Antigo Testamento. Kierkegaard, no seu livro Temor e Tremor, chega a dizer que a ordem de Deus a Abraão para oferecer seu único filho, a quem amava, em holocausto, era ilógica e absurda. Não podemos entrar nessa passagem sem levar em conta a confiança inabalável de Abraão em Deus. Sua fé era autêntica aos olhos do Senhor, mas agora precisava ser demonstrada diante do mundo. A fé verdadeira é sempre provada e não se enfraquece nas provas. Antes, torna-se ainda mais robusta e combativa. A fé não testada é fé insegura. E o que Abraão revela não é crendice, não é fé infantil e imatura, mas fé adulta e guerreira. A qualidade do metal é comprovada por aquilo que pode suportar. A coragem do soldado se evidencia na luta. Só uma casa edificada sobre uma rocha enfrenta a fúria da tempestade sem desabar. As provas não só testam a fé, mas a revigoram. Os músculos exercitados tornam-se mais rijos, por isso o corredor bem treinado tem melhor desempenho na corrida. As tribulações produzem paciência, e esta conduz a ricas e profundas experiências. Na escola da fé, teremos provas ocasionais ou jamais saberemos onde estamos na caminhada espiritual. Abraão enfrentou várias provas na caminhada com Deus. 1. A prova da família, quando Deus lhe ordenou sair do meio da sua parentela para uma terra desconhecida. 2. A prova da fome, na qual fracassou porque duvidou de Deus, descendo ao Egito para buscar ajuda. 3. A prova da cordialidade, quando precisou apartar-se de seu sobrinho Ló e deu a este a oportunidade de fazer a escolha primeiro, abrindo mão de sua preeminência e preferência. 4. A prova do resgate do sobrinho quando derrotou os reis confederados que sequestraram Ló. 5. A prova da riqueza quando disse não às riquezas de Sodoma. 6. A prova da paciência quando fracassou ao ceder às pressões de Sara, arranjando um filho com a serva Agar. E 7. A prova do amor, que foi a suprema prova que Abraão enfrentou na jornada da vida. Por que esperaria Abraão 25 anos por um filho? Por que daria Deus um filho a Abraão para depois pedi-lo em sacrifício no altar? Aqui parece que as coisas de Deus estavam lutando contra as coisas de Deus, a fé contra a fé e o mandamento contra a promessa. O que podemos aprender com essa prova de Abraão? Em primeiro lugar, a prova exige uma fé que não questiona. Acrescentou Deus: toma teu filho, teu único filho Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá. Oferece-o ali em holocausto sobre um dos montes que eu te mostrarei. Abraão esperou 25 anos até Isaque nascer. Esperou vários anos até Isaque crescer. E agora Deus pede Isaque a Abraão em sacrifício. Parece que Deus está contra Deus. Parece que a sua exigência está contra as suas promessas. Deus exige de Abraão mais do que sua vida. Exige seu único filho. Deus pede o sacrifício máximo do amor. Braumer destaca que a ordem de Deus a Abraão foi tripla: toma, vai, sacrifica. Em segundo lugar, a prova exige a prioridade da devoção. Isaque não podia ser um ídolo na vida de Abraão e o seu amor por Deus precisava estar indiscutavelmente no topo de sua agenda. Abraão precisava abrir mão daquele a quem seu coração estava apegado, pois Isaque é o próprio futuro de Abraão. Em terceiro lugar, a prova exige obediência inegociável. Abraão deve oferecer Isaque em holocausto sobre um dos montes que Deus lhe mostraria na terra de Moriá. Abraão não discute com Deus nem adia a decisão. Ele obedece prontamente, sem questionar, por entender que Deus era poderoso para ressuscitar seu filho. Sem fé, esse ato é loucura e paranoia. Sem fé, o gesto de Abraão é um atentado criminoso. Sem fé, Abraão é um homem cruel, não um herói, um carrasco sem coração, não um gigante de Deus. As providências. Está escrito: levantou-se, pois, Abraão de madrugada, e tendo preparado o seu jumento, tomou consigo 2 dos seus servos e a Isaque, seu filho.
rachou lenha para o holocausto e foi para o lugar que Deus lhe havia indicado. Ao terceiro dia, erguendo Abraão os olhos, viu o lugar de longe. Ao ouvir as palavras mais duras de sua vida, Abraão não se revolta contra Deus nem faz provisão para a desobediência como o profeta Jonas, mas toma todas as providências para obedecer a Deus. Levanta-se de madrugada, prepara o jumento, toma consigo 2 servos, toma Isaque, racha a lenha para o holocausto e põe os pés na estrada rumo à terra de Moriá, o lugar indicado por Deus. Concordo com Braumer quando diz que, com Isaque, Abraão começou a caminhada mais difícil que um pai já fez com seu filho. O percurso de Berseba a Moriá era de mais de 80 quilômetros. Foram 3 dias de viagem, tempo suficiente para Abraão sentir uma martelada na consciência a cada passo que dava. Mas ele não vacilou, e sua prontidão em andar pela fé revelou-se inabalável. Quando Abraão viu o lugar do sacrifício, não retrocedeu, ao contrário, tomou decisões ainda mais firmes para cumprir o propósito de Deus. Abraão pôs os olhos na promessa, não nas explicações. Nossa fé não será realmente testada até que Deus nos peça para suportar o que parece insuportável, a fazer o que parece exagerado e a esperar o que parece impossível. Se você olhar para Abraão caminhando para Moriá com seu filho Isaque, para José na prisão, para Moisés e Israel defronte do Mar Vermelho, para Davi na caverna de Adulão, ou para Jesus no Calvário, a lição é a mesma. Vivemos pelas promessas, não pelas explicações. Abraão precisou vencer várias dificuldades para obedecer. Há 7 dificuldades que Abraão deve ter enfrentado para obedecer a Deus nesse assunto. Primeira, a ordem de Deus parece contrária à lei antecedente de Deus. Há momentos em que a palavra de Deus parece estar em contradição, pois ele nos pede coisas que parecem estar na contramão da sua própria verdade revelada. Todavia, essa contradição é apenas aparente, pois Deus é luz e não há nele treva nenhuma. Segunda, a ordem de Deus era contrária à grande afeição que Abraão tinha pelo filho. Isaque representava o maior bem que Abraão possuía. Ele era o seu próprio coração pulsando em seu peito, ou seja, entregar Isaque era dar tudo, dar a si mesmo. Terceira, a ordem de Deus era contrária ao bom senso. Sacrificar Isaque, seu único herdeiro, frustraria todos os sonhos de Abraão, mas ele levou sua razão cativa à obediência da fé e entregou seu filho amado. Quarta, a ordem de Deus era contrária à promessa de Deus. O Senhor havia dito a Abraão: por Isaque será chamada a sua descendência. Quando Deus parece entrar em conflito consigo mesmo e sua ordem parece entrar em conflito com sua promessa, precisamos destacar a sua soberania e obedecer sem duvidar. Quinta, Deus não lhe deu nenhum motivo para ele cumprir essa ordem. Ele simplesmente lhe deu uma ordem sem qualquer justificativa. A fé não busca as razões, ela se contenta em obedecer. Ela não olha para a plausibilidade da ordenança, mas para aquele que ordena. Abraão conhecia a Deus, por isso confiava nele. Sexta, como ele poderia olhar novamente para o rosto de Sara? Aquela decisão atingiria diretamente Sara, uma vez que Isaque também pertenceria a ela. No entanto, sua confiança em Deus afastou dele todo o temor de uma crise conjugal. Por isso ele não caminhou inseguro nem nutriu qualquer dúvida em seu coração, pois não laborava com a possibilidade da tragédia, mas com a certeza do milagre. Sétimo, como ficaria sua reputação diante dos egípcios, filisteus e cananeus? Isso seria uma eterna reprovação a Abraão e seus altares. Mas porque agiu por fé, seu testemunho tem iluminado o caminho de milhões de pessoas em todo o mundo por séculos sem conta. Abraão ouviu a palavra de Deus e imediatamente obedeceu pela fé. Nós sabemos que a vontade de Deus jamais contradiz a sua promessa. Abraão já tinha escutado: por Isaque será chamada a tua descendência. Hebreus 11, do versículo 17 e 19, nos informa que Abraão se dispõe a sacrificar o seu filho, na certeza de que Deus o ressuscitaria dentre os mortos. A fé não exige explicações. A fé descansa nas promessas. A confiança. A confiança inabalável de Abraão pode ser vista por meio de uma fé que crê no impossível. Em primeiro lugar, uma fé capaz de transformar as provas em adoração.
Então disse a seus servos: Esperai aqui, com o jumento. Eu e o rapaz iremos até lá. E havendo adorado, Abraão fez uma prova em um ato de adoração. E ele esperava nada menos do que o milagre da ressurreição, pois sabia que Deus é totalmente confiável. Em segundo lugar, uma fé que vê a ressurreição de todas as promessas de Deus. Voltaremos para junto de vós. Abraão disse a seus servos antes de subir ao monte Moriá para sacrificar o seu filho: voltaremos. Hebreus 11:19 diz que Abraão cria que Deus ressuscitaria Isaque, o filho da promessa, pois ele nos prova não para nos derrubar, mas para nos fortalecer. Em terceiro lugar, uma fé que caminha sozinho com o seu filho rumo ao altar. Tomou Abraão a lenha do holocausto e a colocou sobre Isaque, seu filho. Ele, porém, levava nas mãos o fogo e o cutelo. Assim, caminhavam ambos juntos e seguiam ambos juntos. Abraão, em momento algum, se aparta de seu filho. A aliança de amor entre Abraão e Isaque não foi rompida. Ele ama o seu filho mais do que a si mesmo. Porém, seu amor por Deus é ainda maior e sua lealdade a ele incondicional. Abraão conhece o caráter de Deus, por isso oferece-lhe seu filho. A lenha para o holocausto é colocada sobre Isaque, mas o fogo e o cutelo estão nas mãos de Abraão. Enquanto subia com seu filho para o local do sacrifício, Abraão não podia depender dos seus sentimentos. A Bíblia não nos informa em nenhum momento o sofrimento de Abraão, apenas a sua prontidão para obedecer sem discutir e a confiança na provisão divina. De igual forma, Abraão não podia depender das pessoas. Sara havia ficado em casa. Os dois servos estavam agora guardando no campo e somente Abraão e Isaque caminhavam juntos, rumo a Moriá. Abraão aprendeu a depender totalmente da promessa e da provisão de Deus. Ele já tinha experimentado o poder da ressurreição de Deus em seu corpo. Romanos capítulo 4, do verso 19 a 21. Por isso sabia que Deus era poderoso para levantar Isaque da morte. Não havia registro até então da ressurreição na história, mas Abraão cria no impossível, via o invisível e tomava posse do intangível. Quando estivermos no Monte Moriá, nas provas mais profundas, precisamos saber que para Deus não há impossíveis e que podemos todas as coisas naquele que nos fortalece. Filipenses capítulo 4, do verso 13. Abraão já tinha aprendido a crer em Deus e obedecer-lhe quando não sabia onde, quando, como e porquê. O sacrifício. Destacamos aqui 4 pontos importantes. Em primeiro lugar, a pergunta de Isaque. Quando Isaque disse a Abraão, seu pai: Meu pai, respondeu Abraão: Eis-me aqui, meu filho. Perguntou-lhe Isaque: Eis o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Quando Abraão e Isaque caminhavam juntos rumo ao monte do sacrifício, ele fez a seu pai a pergunta mais emblemática desse episódio. Eis o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Isaque até então não sabia que ele mesmo seria oferecido como holocausto. Nesse ponto não há conexão entre Isaque e Jesus, pois a Escritura diz que o Cordeiro de Deus foi morto desde a fundação do mundo. Apocalipse capítulo 13, no verso 8. Ele caminhou deliberadamente para a cruz como o rei caminha para a sua coroação. Em segundo lugar, a resposta de Abraão. Respondeu Abraão: Deus proverá para si, meu filho, o cordeiro para o holocausto. E seguiam ambos juntos. Abraão é homem de fé e crê na providência divina. Ele não sabe como, mas crê que Deus vai fazer algo extraordinário. Aquele homem que já havia experimentado uma ressurreição em seu corpo para a paternidade, para gerar Isaque, agora crê que Deus pode levantar o seu filho da morte pela ressurreição. Em terceiro lugar, a edificação do altar. Chegaram ao lugar que Deus lhe havia designado. Ali edificou o altar. Ali edificou Abraão o altar. Abraão é o autor do altar do sacrifício e foi ele quem fez provisão para a obediência. Como já destacamos, a Escritura em nenhum momento acentua as emoções de Abraão nos 3 dias de caminhada rumo a Moriá, nem mesmo nessa jornada com seu filho rumo à colina. A Bíblia nada nos fala quanto a Abraão ter molhado com suas lágrimas as pedras do altar e a lenha debaixo de seu filho, enquanto erigia o altar do sacrifício de seu filho amado.
A Bíblia apenas dapeja o estandarte da sua fé inabalável no Deus da promessa e da ressurreição. George Livingstone olha para essa cena e diz que todo detalhe preparatório para o sacrifício foi deliberado e meticuloso. Era como se cada pedra do altar estivesse como argamassa o sangue do Pai, e cada madeira da pira estivesse impregnada com suas lágrimas não choradas. Em quarto lugar, o sacrifício do altar. Sobre ele, o altar, dispôs a lenha, amarrou Isaque, seu filho, e o deitou no altar em cima da lenha. E estendeu a mão, tomou o cutelo para imolar o filho. Este gesto de Abraão é loucura sem componente da fé. Uma vez que a ação de Abraão seria um crime hediondo, não uma demonstração de confiança no Deus da provisão. Abraão entrega o filho do seu amor, o filho da promessa, no maior símbolo do que aconteceria 2000 anos depois, quando Deus não poupou o seu próprio filho. Antes, por todos nós, o entregou. Romanos capítulo 8, verso 32. O substituto. 3 verdades são destacadas aqui. Em primeiro lugar, a intervenção vem do céu. Mas do céu lhe bradou o anjo do Senhor: Abraão, Abraão. Ele respondeu: Eis-me aqui. Abraão é um homem que tem intimidade com Deus. Obedece a sua voz quando Deus exige dele o sacrifício de seu filho e atende a sua voz quando Deus o proíbe de sacrificar o seu filho. Abraão é governado pelo céu e suas decisões são fundamentadas na orientação divina. Em segundo lugar, a intervenção do Senhor poupa Isaque. Então lhe disse: Não estenda as mãos sobre o rapaz e nada lhe faça. Deus não queria o sacrifício de Isaque, mas o amor indisputável de Abraão. Por isso ele poupa Isaque e providencia um cordeiro substituto. O mesmo Deus que ordena Abraão a sacrificar Isaque é o Deus que proíbe Abraão de imolar seu filho. O mesmo Deus que pede Isaque em sacrifício providencia o substituto. O mesmo Deus que pede o filho providencia o cordeiro. O cordeiro substituto é símbolo de Cristo. No Monte Moriá, Deus poupou Abraão e Isaque, ou seja, poupou o pai e o filho. Contudo, 2000 anos depois, Deus não poupou a si mesmo, nem ao seu próprio filho. Antes, por todos nós, o entregou. Aquele cordeiro sacrificado em lugar de Isaque aponta para Jesus, o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. A Bíblia diz que Abraão alegrou-se por ver o meu dia de Cristo, viu e o regozijou-se. Em terceiro lugar, a intervenção do Senhor destaca o temor de Abraão por Deus. Pois agora sei que temes a Deus, porquanto não me negaste o filho, o teu único filho. Deus prova a Abraão não para destruí-lo, mas para fortalecê-lo e enaltecê-lo. Abraão então é exaltado. Deus diz: agora sei. Não que Deus não soubesse antes, pois a firmeza de Abraão não surpreendeu Deus, mas foi um testemunho para o mundo. Deus provou a Abraão para que seu exemplo se tornasse uma fonte de encorajamento para milhões de outras pessoas. E como Abraão obedeceu, Deus o exaltou e fez dele o pai e o paradigma de todos os que creem. Nessa mesma linha de pensamento, o Walter diz que o narrador não tem dificuldade com a onisciência divina, no sentido de que ele conhecia de antemão a fé comprometida de Abraão. Ao contrário, ele focaliza a realidade de que Deus não experimenta a qualidade da fé de Abraão até que põe no palco da história.